Numa cerimónia que decorreu na manhã do dia 29 de abril no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Baião, o presidente da Câmara Municipal, José Luís Carneiro, apresentou o balanço das atividades desenvolvidas nas áreas do ambiente e proteção civil no decurso dos últimos 3 anos. Para além desta apresentação, José Luís Carneiro anunciou medidas inovadoras no combate aos fogos florestais para o ano de 2009. Por esta via nos estão a permitir contactar com a nossa população, no sentido de que a mesma tenha comportamentos cívicos adequados à prevenção e defesa da floresta contra incêndios e também à preservação e à valorização ambiental, que são os aspectos primordiais daquilo que é a intervenção destas entidades naquilo que é o seu cotidiano em relação às questões de defesa, preservação, valorização do nosso ambiente enquanto um recurso não apenas ambiental e não apenas um recurso ligado à biodiversidade, na perspectiva da diversidade das espécies de fauna e de flora que temos no nosso território, mas também enquanto recurso de desenvolvimento económico, na medida em que não pode existir turismo, nem pode, que é uma dimensão importante da nossa economia, sem uma preservação adequada das nossas condições ambientais e das nossas condições florestais. Recorde-se a este propósito que em 2007 o município de Baião criou um sistema de vigilância noturna de incêndios para o período crítico, que vai de 1 de julho a 30 de setembro. Este ano, o Concelho Mais Verde do Distrito do Porto criou também um dispositivo municipal de vigilância móvel capaz de entrar em ação sempre que haja risco de incêndio fora do período crítico. Segundo José Luís Carneiro, 2009 pode ser um ano particularmente difícil em termos de fogos florestais, dado o baixo número de ocorrências e de área ardida nos últimos anos, que faz com que a matéria florestal acumulada seja muita. O dispositivo municipal de vigilância móvel será composto por 2 equipas com 5 homens cada, provenientes dos 2 corpos de bombeiros do Concelho e capazes de proceder à primeira intervenção junto dos fogos. Estas equipas vão patrulhar o Concelho 24 horas por dia, sempre que for emitido um alerta de risco amarelo, laranja ou vermelho, quando existir um risco conjuntural de incêndio florestal muito elevado ou quando o comandante operacional municipal e os comandantes das corporações o entendam. Todos os dias será escolhido pelos comandantes um percurso a seguir nas patrulhas, dentre os percursos já estipulados e de acordo com o risco de incêndio. À RFM TV, José Luís Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Baião, falou sobre as medidas inovadoras para este ano 2009. Bom, em primeiro lugar, antecipamos as medidas porque este ano previmos condições climatéricas muito adversas, ou seja, temperaturas muito elevadas e, para além disso, dado que há 3 anos que tem havido uma redução da área ardida, houve uma acumulação de massa florestal e, portanto, há condições para que este ano seja um ano que, no plano dos incêndios florestais, possam ocorrer muitos incêndios e com consequências mais vastas do que aquilo que aconteceu nos anos anteriores. Em função deste cenário, nós avançamos com um conjunto de medidas. Quais? Em primeiro lugar, avançar com um plano de fogo controlado na Serra do Marão, muito particularmente para abranger as freguesias da Teixeira e de Teixeiró. Já foram queimados cerca de 140 hectares, irão ser queimados mais 120 hectares. Estamos a falar, portanto, de uma queima planeada e controlada de 260 hectares. Em segundo lugar, avançar com uma vigilância municipal móvel que garantirá, se quisermos, uma vigilância diurna e noturna fora do período crítico de incêndios, antes do período crítico e depois do período crítico, porque o período crítico ocorre entre o dia 1 de julho e o 30 de setembro, só que nós temos assistido a incêndios antes e depois, e ocorrem muitas das vezes porque há queimadas dos particulares fora desse período crítico, então nós queremos prevenir e atuar fora desse período crítico, antes do período crítico e depois do período crítico, o que levou à criação de uma estrutura que verdadeiramente estará operacionalizável durante todo o ano, e é, portanto, uma medida inovadora a nível nacional. Por outro lado, ainda temos também, no âmbito do protocolo com a Associação Florestal dentro do Oritâmega, a intenção de, durante 3 meses, permanentemente procedermos à limpeza de várias vias e caminhos municipais que servem as florestas para criar zonas de proteção em relação àquilo que é muitas vezes o trajeto dos incêndios, que quando não encontra barreiras à sua frente acaba por passar esses caminhos florestais e passar para outros territórios. Ora, visamos criar faixas de segurança com cerca de 20 metros no sentido de impedir que o incêndio consiga, de alguma forma, ultrapassar esse obstáculo natural que encontra no caminho. E, portanto, está previsto, digamos, a realização de limpezas com cerca de 20 metros em torno desses caminhos, dessas vias que são consideradas pontos prioritários,
e, para além disso, desenvolvermos agora um conjunto de ações também de sensibilização junto da população, por intermédio das igrejas, das juntas de freguesia, nas próprias feiras do Conselho e com mailings distribuídos à população para os cuidados que há a ter no âmbito da prevenção da floresta contra os incêndios. E para se ter uma ideia, nós no primeiro ano, em 2006, quando cheguei à Câmara Municipal, instituímos um modelo de vigilância que envolveu 85 cidadãos e que foi desde o dia 1 de julho até ao fim de setembro, envolveu o IPJ e o Centro de Emprego de Amarante, com equipamentos de visualização à distância, nomeadamente com binóculos, e com telemóveis no sentido de alertarem as autoridades quando perspectivassem no território pequenos focos de incêndio. Essa vigilância teve um efeito muito positivo no primeiro ano. Mas depois detectamos que uma parte significativa dos grandes incêndios ocorriam durante a noite e eram colocados durante a noite. Então, introduzimos um sistema de vigilância noturno, desde as 19 horas, desde as 7 horas da tarde até às 7 horas da manhã, duas equipas, digamos, dos Bombeiros de Baião e dos Bombeiros de Santa Marinha do César, composta cada uma das equipas por 5 elementos e com materiais de primeira intervenção, circulam em circuitos que são determinados no próprio dia, para não haver, digamos, previsibilidade onde possam andar, para que não se possa descobrir onde possam andar essas equipas de vigilância noturna, e no ano que passou foram 19 os focos de incêndio, incêndios que iam deflagrar e que foram automaticamente debelados pela intervenção imediata dessas equipas. Este ano, como estamos confrontados com o que acontece, as populações têm necessidade de fazer as suas queimadas, resultantes até muitas das vezes do restolho da própria agricultura, e como período crítico, que não permitia queimadas, e do dia 1 de julho até 30 de setembro, os cidadãos aproveitavam para fazer as suas queimas ou antes ou depois do período crítico. Isso traduzia-se muitas das vezes em incêndios também de grande dimensão. Então foi preciso alargar o nosso modelo de vigilância diurno e noturno para tudo aquilo que tem que ver com condições climatéricas adversas, ou seja, quando há um alerta amarela, essas equipas estarão operacionalizáveis para serem, digamos, mobilizáveis pelo território enquanto durarem as condições climatéricas desfavoráveis. Hoje, aquilo que nós podemos dizer é que, desde que assumimos funções na Câmara Municipal, a Câmara passou a ter uma estratégia, ou seja, nós não reagimos aos acontecimentos, nós agimos, ou seja, nós temos uma estratégia, temos objetivos previamente determinados, alocamos determinados recursos materiais e humanos a essa estratégia e, como puderam observar, tem produzido resultados muito significativos. Para nós, a floresta e o ambiente é um valor inalienável. E a prova de que para nós é um valor é que nós, nestes 3 anos e meio, plantamos mais de 4.000 árvores no Concelho de Baião. Isso tem um significado muito importante para as futuras gerações e temos procurado, como se viu, atuar muito junto das crianças das escolas para que eles próprios ajudem a mudar os hábitos de atuação das próprias famílias e assim, em conjunto, conseguirmos transformar aquilo que são as condições ambientais, que já são bonitas, são boas, mas devemos preservá-las e devemos ainda melhorá-las, porque muitas das nossas florestas mereciam, de novo, ser reflorestadas. Uma das outras medidas tomadas pela Câmara Municipal de Baião foi o estabelecimento de um protocolo para a limpeza de 20 km de vias municipais com a Associação de Floresta de Entredouro e Tâmega, para que esta entidade proceda à limpeza das bermas e faixas. Pela primeira vez este ano, está ainda a ser implantado um plano de fogo controlado que abrange as freguesias de Teixeira e Teixeiró, em plena Serra do Marão, e que pretende queimar 256 hectares de mato. Este plano, aprovado pela Autoridade Florestal Nacional e acompanhado por técnicos credenciados, visa reduzir a quantidade de matéria combustível na floresta e criar pasto para os abundantes rebanhos de ovelhas e cabras existentes naquela zona. Desde a entrada em funções do atual Executivo foram feitas quase 300 ações de sensibilização para as temáticas ao ambiente e da floresta e assinaladas 11 vezes as datas ligadas ao ambiente. Numa destas ações, a Câmara Municipal de Baião retirou um total de 18 caminhões e 5 carrinhas repletos de lixo do alto da Serra da Abobreira. O sistema de recolha de lixo sofreu reestruturações, tendo-se registada a recolha de 40 toneladas de monstros domésticos e resíduos eletrónicos. Este ano, ainda no domínio do ambiente, espera-se a entrada em funcionamento do Ecocentro de Baião, a implementação do Plano de Racionalização Energética Municipal e o avanço da criação de uma estação de biodiversidade, como afirmou à RFM TV a engenheira Maria Luísa Borges, engenheira ambiental da Câmara Municipal de Baião. O objetivo principal é sensibilizar a população para melhorar o ambiente e conhecer a biodiversidade. Estou a falar precisamente da estação de biodiversidade. O objetivo é
criar um espaço onde as pessoas possam ir e depois ver nas placas qual é o nome, qual é a espécie. Das medidas principais tomadas para este ano, qual é a justificação? Se calhar o início da atividade da estação de biodiesel para 2009 seria essa, porque em termos económicos. José Luís Carneiro apresentou assim o balanço das atividades desenvolvidas nas áreas do ambiente e proteção civil no decurso dos últimos 3 anos e anunciou medidas inovadoras no combate aos fogos florestais para o ano de 2009.